Você já sentiu a sensação fria de estar fora do lugar? Uma espécie de sussurro na alma dizendo: você não se encaixa. E nunca se encaixará? Olhe nos meus olhos, ouça minha voz. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi o seu próprio espírito te guiando. Você carrega algo diferente. Uma carga, um fardo, uma luz que outros não conseguem decifrar. Isso é sentido, vibrado, muito antes de ser explicado. Você não se perde na multidão. Você incomoda o raso. E por isso, a jornada é mais silenciosa, a dor é mais profunda e a luta é mais solitária. Enquanto o mundo se contenta com a superfície, você mergulha onde a água é escura e gelada, buscando a verdade que a maioria tem medo de encarar. Eu sei quem você é. Você é aquele que, mesmo cansado, persiste. Mesmo ferido, oferece cura. Você não é melhor do que ninguém. Você é marcado. Marcado por um propósito maior, com dons que a lógica do mundo não entende. Sensibilidade, visão, resiliência, sabedoria silenciosa. Você não pediu isso, mas foi escolhido. E é por isso que você enfrenta batalhas mais duras, processos mais longos, dores que você precisa aprender a carregar. Este vídeo é mais do que um guia. É um espelho sombrio e, ao mesmo tempo, um abraço firme. É um mapa para reconhecer as marcas espirituais que o divino imprimiu naqueles que ele separou para propósitos que transcendem o tempo. Não importa se você está no início da sua travessia ou se já coleciona cicatrizes profundas. Se você se identifica com estas palavras, você não está sozinho. Aqui, você vai entender por que sua jornada sempre foi diferente. Porque você sente tanto. Porque você jamais conseguiu desistir. E, acima de tudo, porque você foi escolhido para carregar a luz, mesmo quando tudo ao seu redor é caos e escuridão. Você foi selado. E esse chamado, essa marca, está apenas começando. Antes que a gente continue a mergulhar nos sinais que confirmam essa verdade sobre você, preciso te pedir algo. Se esta voz, se este tom, se esta profundidade te tocou de alguma forma, é um sinal. Um sinal de que estamos conectados pelo mesmo propósito. Inscreva-se no canal agora mesmo, acenda o sino das notificações e não perca nenhum dos nossos próximos encontros nas profundezas da alma. A sua inscrição é o reconhecimento de que você está pronto para abraçar a sua verdadeira identidade. Sinal 1. Você jamais se encaixou. Desde muito cedo, você soube. Havia algo errado na equação, e o errado era você. Você sentia uma desconexão inegável com o comum, com as regras não ditas, com os modismos. Enquanto a maioria buscava o conforto de se misturar, de ser aceita pelo grupo, você buscava algo mais profundo, entendimento interno. E essa busca te isolou, te tornou um observador e te deu uma visão privilegiada. Esse seu sentimento constante de não pertencimento não é um erro de fabricação. É a sua prova de separação divina. Pessoas marcadas por Deus carregam uma aura que intriga e, muitas vezes, incomoda os outros. Alguns sentem um respeito instintivo. Outros, um profundo desconforto. Mas todos percebem, há algo de diferente. Não é uma questão de superioridade. É sobre identidade. O escolhido não imita o sistema. Ele é chamado para inspirar a quebra dele. Mesmo no seu silêncio, sua presença reconfigura o ambiente. Você carrega uma substância que não pode ser nomeada em uma roda de conversa trivial. Muitos tentaram te rotular: estranho, introspectivo, rebelde sem causa. Mas a verdade que poucos alcançam é que esse seu desalinhamento é a evidência de um chamado que não pertence ao molde deste mundo. Você nasceu para ser o ponto de inflexão, não um seguidor dócil. Seu espírito é inquieto porque ele foi marcado para algo muito maior. Esse desconforto por se sentir deslocado, por mais doloroso que seja, é um presente disfarçado. Enquanto os outros se satisfazem com migalhas, você sente um vazio abissal ao viver abaixo do seu potencial. Isso te impulsiona para a busca incessante por propósito, significado, profundidade. Você não foi feito para uma vida rasa. Sua alma foi marcada com uma fome de eternidade. Você já notou que, muitas vezes, você vê o que os outros não conseguem ver? Você sente quando o ambiente está carregado, mesmo que ninguém tenha dito uma palavra. Você percebe a falsidade por trás de um sorriso largo ou o cansaço oculto atrás de uma máscara social perfeita. Isso é discernimento espiritual em ação, um dos selos mais claros do escolhido. Você não ignora o invisível, você o sente.
Sua alma tem uma intolerância instintiva à mentira disfarçada de verdade. Isso pode te fazer parecer excessivamente crítico, até mesmo complicado. Mas essa consciência elevada é a forma como o divino te treina. Enquanto o mundo grita e se distrai, você consegue ouvir o sussurro de algo mais elevado. Essa é a sensibilidade espiritual refinada. Sinal 2. Você sente mais profundamente do que outros. Os marcados por um propósito maior não apenas pensam de forma diferente, eles sentem de forma diferente. Suas emoções não são superficiais, não são transitórias. Elas são intensas, vibrantes e, por vezes, esmagadoras. Quando alguém sofre perto de você, você não apenas lamenta. Você sente o corte na sua própria carne. Quando um ambiente está pesado, seu corpo responde com um cansaço inexplicável ou uma ansiedade repentina. Essa intensidade emocional não é um defeito ou fraqueza. É um radar espiritual instalado para que você perceba o que é invisível para a insensibilidade geral. Essa intensidade frequentemente te deixa vulnerável. Você chora por causas que os outros ignoram. Você lamenta injustiças distantes. Você se alegra genuinamente com vitórias alheias. Para quem não entende, isso pode parecer exagero ou drama. Mas é, de fato, um domingo. Você sente profundamente porque foi chamado para curar profundamente. Sua empatia não é um erro, é uma ferramenta divina. Essa sensibilidade, porém, também te protege. Enquanto outros entram cegamente em lugares ou relacionamentos tóxicos, você sente quando precisa se retirar. Seu espírito detecta ambientes destrutivos, pessoas predatórias e situações de risco. É um alarme silencioso. Pode te esgotar, mas te salva. É um mecanismo divino para preservar a sua integridade em um mundo que não se preocupa em estar consciente. No início, você pode ter pensado que havia algo errado com você, que era dramático, exagerado. Mas a realidade é que você está sintonizado em frequências que a maioria escolhe ignorar. E essa sintonia fina te permite perceber oportunidades, sinais e direcionamentos que não são visíveis no plano natural. É a bússola do seu propósito. No entanto, sentir mais profundamente exige que você cuide de si mais profundamente. O escolhido precisa de tempos de silêncio absoluto, de descanso consciente e de oração secreta para recarregar. Sem isso, o dom se torna um fardo que pode te quebrar. Aprender a se proteger, a impor limites inegociáveis e a dizer não faz parte da sua maturidade espiritual. Sua sensibilidade não veio para te destruir, mas para te preparar. E essa característica transforma. A sua simples presença calma. Seu ouvido atento cura. Suas palavras trazem consolo. Pessoas se abrem naturalmente com você, porque sentem que podem confiar. É o divino usando o seu coração como canal. Mesmo no seu silêncio, você se torna um porto seguro para almas em busca de paz. Sinal 3. Você sobreviveu ao que devia ter destruído outros. Existem capítulos da sua história que ninguém conhece de verdade. Momentos de dor cortante, perdas inesperadas, humilhações silenciosas, situações que, se contadas na íntegra, surpreenderiam até seus amigos mais próximos. Mas o mais impressionante não é o que você atravessou. É o fato de você ainda estar de pé e, de alguma forma, em maior paz. Pessoas com a marca divina carregam cicatrizes invisíveis. Elas suportaram dores que não deveriam ter suportado. Enfrentaram batalhas para as quais não estavam preparadas. E, no entanto, prevaleceram. Às vezes, sem força, sem ajuda, sem respostas imediatas. Prevaleceram porque havia uma mão invisível segurando o interior, enquanto tudo desmoronava do lado de fora. O escolhido sobrevive ao que destrói o comum. E isso não é mérito pessoal. É proteção divina. O divino não evitou a dor, mas blindou a sua identidade. Ele permitiu o processo, mas preservou a sua essência. Você saiu ferido, talvez cansado, mais duro na casca, mas por dentro, você continua sensível. Isso é raro. E é um sinal inegável. Muitas vezes, você se perguntou: por que eu passei por tanto? Porque a vida dos outros parece mais leve, mais simples. O que você viveu não foi punição. Foi preparação. A forja de um vaso que terá de suportar mais, porque vai carregar mais. Seu passado não foi uma prisão. Foi um treinamento de resistência. E aqui está a verdade nua. O inferno tentou te silenciar, mas o divino te selou.
Essa resistência silenciosa que você carrega é uma marca espiritual percebida mesmo por aqueles que não têm fé. Você impõe respeito sem ameaçar. Sua força fala mesmo quando você não diz nada, porque ela foi construída no vale, no escuro, no secreto. Talvez você tenha tentado esquecer o que viveu, enterrar as fases dolorosas. Não. Sua história não é um erro. É a sua credencial. Um dia, você vai olhar para trás e entender: foi por isso que eu precisava passar. Porque o que você carrega hoje não pode ser ensinado em livros. Só pode ser vivido. E mais, o que você sobreviveu servirá para curar outros. Seu testemunho, mesmo que não seja narrado com palavras grandiosas, alcançará corações que estão exatamente onde você já esteve. O escolhido sobrevive não apenas por si, mas por aqueles que ele ajudará depois. O divino jamais desperdiça a dor. Ele transforma tudo em ministério, até mesmo seus dias mais sombrios. E se, mesmo depois de tudo isso, você ainda tem fé, ainda busca o bem, ainda se volta para o alto, então não há mais dúvida. Você foi marcado para algo maior. Sua história, com todas as suas curvas e dores, é o solo fértil onde o Eterno está construindo algo que vai durar. Sinal 4. Você é inexplicavelmente atraído pelo espiritual. Você sempre sentiu uma conexão inexplicável com o invisível. Sem que ninguém te explicasse muito, você era atraído para as coisas do espírito, para conversas profundas, para tudo que tocava a alma. Enquanto outros zombavam ou ignoravam o mundo espiritual, você sentia que havia algo a mais e queria se aproximar. Isso começou cedo. Talvez na infância, você orava sozinho. Escutava músicas que ninguém entendia. Olhava para o céu e sentia uma diferença palpável. Mesmo em ambientes seculares, sua alma buscava a origem. E mesmo que você tenha se afastado em alguns momentos, essa sede jamais desapareceu. Essa é a prova de que você foi chamado. Essa atração inata para o sagrado não é uma coincidência. É a marca espiritual mais visível do escolhido. Ele pode não dominar todas as doutrinas, mas o coração pertence a ele. Existe um chamado constante, um puxão invisível para retornar, para orar, para buscar, para tentar entender os mistérios que os outros ignoram. Em cultos, conferências ou até mesmo sozinho em um quarto, algo te toca de uma forma especial. Você sente a presença com facilidade. Você chora, treme ou simplesmente fica imóvel, mas você sabe que existe algo ali. Isso não é comum. É a sensibilidade espiritual concedida àqueles que foram separados para carregar a sua presença. Muitas vezes, você tenta explicar isso para outros e não consegue. Alguns pensam que é exagero. Outros não compreendem sua paixão por momentos de adoração, sua conexão com palavras proféticas, seu amor por momentos de solitude com o Criador. Mas você não busca entender. Você busca sentir. Sua alma reconhece o que os seus olhos não veem. Essa atração espiritual é o que te mantém vivo. Ela te consola nos dias ruins, te acalma nos conflitos, te direciona nas decisões. Mesmo quando você está longe, há algo te chamando de volta. Você pode tentar ignorar, mas sente um vazio, porque o escolhido só encontra descanso no divino. E por mais que você se esforce para se distrair com o mundo, nada satisfaz. Nem prazeres, nem conquistas, nem relacionamentos. Só ele, só a sua presença, só a sua voz. Isso não é obsessão religiosa. É reconhecimento de origem. A alma do marcado sabe de onde veio e sabe para onde precisa retornar. Sinal 5. Você atrai pessoas quebradas. Algumas pessoas carregam uma presença que cura sem esforço. Você é uma delas. Talvez você não tenha um diploma em psicologia, nem treinamento em aconselhamento, mas as pessoas se abrem naturalmente com você. Elas compartilham dores profundas, traumas antigos, confissões inesperadas. E, muitas vezes, você nem entende o porquê. Você apenas ouve. Você acolhe. Você sente com elas. Pessoas marcadas por Deus possuem uma atmosfera espiritual diferente. É como se as almas dos outros identificassem em você um lugar seguro, um espaço onde não há julgamento, onde não é preciso fingir força. É exatamente por isso que os quebrados se aproximam. Eles sentem que você pode suportar a verdade sem desviar o olhar. Você pode estar em um ônibus, em uma fila, em um ambiente comum, e alguém começa a despejar o coração do nada. Pode ser um parente, um desconhecido, até mesmo uma criança. Isso não é acidente. É um sinal de que a sua presença carrega a cura.
Às vezes, você apenas ouve e pensa que não ajudou em nada. Mas aquele ouvido valeu mais do que 1000 conselhos. Mesmo quando você não tem palavras, o seu olhar transmite empatia. A sua energia transmite paz. Sua alma carrega um consolo silencioso difícil de explicar. É como se você fosse um abrigo emocional e espiritual. Isso não é uma habilidade social. É uma unção, um dom de acolhimento que vem de cima. Esse magnetismo com os feridos não é um sinal de azar. É um sinal de propósito. Onde há dor, o divino envia pessoas com cura. E onde há confusão, ele envia aqueles que carregam a paz. Você é um desses enviados. Não porque se sente pronto, mas porque você tem um coração que não ignora o sofrimento alheio. Então, mesmo que você duvide de si, mesmo que pense que não está fazendo o suficiente, entenda: o simples fato de estar ali, ouvindo com amor, já é um milagre. Você pode não ver os frutos imediatamente, mas a semente foi lançada, e o divino é fiel para regar. Você foi marcado para ser um ponto de luz nas tempestades emocionais das pessoas, um canal de consolo, mesmo em silêncio. Portanto, abrace esse dom com carinho. Não é um fardo, é um privilégio. Você cura com a sua presença. E essa é uma das marcas mais visíveis do escolhido. Sinal 6. Você sente um chamado que ainda não consegue nomear. Há algo dentro de você que pulsa. Um desejo, um direcionamento, um fogo interior que não se apaga. Mesmo sem entender completamente, você sabe que foi chamado para algo além do ordinário. Pode ser que isso ainda não tenha forma, não tenha nome, não tenha um caminho visível, mas a sensação é clara. Eu nasci para algo maior do que estou vivendo agora. Essa percepção não vem de vaidade. Pelo contrário, muitas vezes ela te deixa confuso, inquieto, até frustrado, porque você se sente pronto para dar um passo, mas não sabe exatamente para onde. Enquanto os outros vivem a rotina calmamente, você sente uma urgência que não te deixa sossegar. É como se algo dentro de você te puxasse para frente o tempo todo. Você tenta se encaixar em caminhos prontos, mas não se sente completo. Empregos, ambientes, até mesmo atividades parecem pequenas para o que você sente que carrega. Essa inquietação não é ingratidão. É um sinal de destino. Pessoas marcadas sentem um chamado muito antes de a missão ser revelada. Moisés foi separado ao nascer, mas só entendeu seu propósito décadas depois. Davi foi ungido rei enquanto ainda era um pastor de ovelhas. O processo de espera e de preparação faz parte da jornada do escolhido. Você pode até se sentir atrasado em relação a outros, mas o divino não tem pressa. Ele é intencional. Cada fase tem um propósito. Cada parada tem uma lição. E cada silêncio dele é uma escola para sua alma. O chamado ainda não tem nome, mas já tem direção, o alto. Enquanto isso, continue cultivando o que te aproxima da sua presença. Ore, estude, sirva, escute. Às vezes, o próximo passo vem disfarçado de algo simples. A fidelidade no pouco abre as portas para o muito. O invisível de hoje será o visível de amanhã. E o que é apenas intuição hoje se tornará missão. Se você sente esse chamado sem nome, não o ignore. É o Espírito sussurrando que existe mais. Você não é exagerado. Você está desperto. Você não foi feito para viver de qualquer forma. Você foi marcado para impactar. E mesmo que não entenda tudo agora, confie. O propósito já está em construção dentro de você. Sinal 7. Você já tentou desistir de tudo, mas algo te parou. Quem é escolhido pelo divino enfrenta lutas invisíveis, e uma delas é a vontade de largar tudo, não por fraqueza, mas por fadiga da alma. Você já pensou em sumir, em parar, em abandonar o caminho. Sentiu que estava no limite final, que não aguentava mais um dia sequer. Mas, de alguma forma inexplicável, algo te impediu. Algo te segurou. Algo te manteve de pé. Você achou que era sua força, mas não era. Era o propósito. Era a mão invisível do alto dizendo: ainda não acabou. O escolhido pode cair, mas jamais permanece prostrado. Pode se afastar, mas jamais se perde para sempre. Existe um fio divino atado ao seu espírito. Você pode tentar afrouxá-lo, mas o Criador não te solta. Esse impulso de continuar mesmo sem entender o porquê é uma marca clara daqueles que foram selados para um destino maior. Pessoas comuns desistem e desaparecem. Mas o escolhido sempre retorna. Retorna com mais sede, com mais fé, com mais visão. Você não é fraco.
Você é forjado. O divino permite esses momentos de exaustão para te lembrar que a jornada não é sobre a sua força, mas sobre a dele. Toda vez que você achou que era o fim, era apenas um ponto de reinício. Cada desânimo te ensinou algo. Cada lágrima te curou. Cada silêncio te aproximou do essencial. O escolhido carrega um não sei como continuei, mas continuo porque o que está dentro dele é maior do que qualquer coisa que tente pará-lo por fora. Você pensou em sumir, mas o divino te lembrou de quem você é. E este é um sinal claro de que existe algo precioso demais em você para ser desperdiçado. Toda vez que você disse eu não aguento mais, e ainda assim, continuou, você estava sendo treinado, fortalecido, lapidado. O divino não desperdiça uma única lágrima do escolhido. Tudo se transforma em experiência, maturidade, sabedoria. Você não tem ideia do quanto evoluiu apenas por não ter desistido. Portanto, não se envergonhe dos momentos em que vacilou. O importante não é jamais cair, mas sempre se levantar com mais fé. E se algo sempre te levantou, mesmo que você não saiba dar um nome a isso, chama-se selo. Um selo em alguém que foi escolhido para resistir até o fim. Sinal 8. Você vê o mundo com olhos diferentes. Enquanto a maioria das pessoas vive distraída e absorta em ruído, você observa. Você nota detalhes, percebe intenções, sente energias. Você vê camadas que os outros não conseguem ver. Às vezes, parece que você vive em outro plano, paralelo à maioria. E isso te faz questionar: por que eu sou o único a ver isso? Esse tipo de visão não vem dos olhos físicos. Vem do espírito. É discernimento. É uma percepção que vai além da lógica do dia a dia. O escolhido não vive apenas pelo que é dito. Ele sente o que não foi dito. Ele lê o que está nas entrelinhas da vida. E isso o torna diferente. Às vezes, até estranho para quem vive no piloto automático. Você entra em um ambiente e sente se ele é leve ou pesado. Você conhece alguém e percebe se é verdade ou fingimento. Você ouve uma música, uma pregação ou uma simples frase, e algo dentro de você desperta, pulsa, vibra de forma diferente. Essa sensibilidade é um presente. É uma lente espiritual que só carrega quem foi separado. E essa visão não é para julgar, mas para guiar. O divino confia a capacidade de ver profundamente ao escolhido, porque sabe que ele cuidará bem desse domingo. Muitas vezes, essa percepção te faz se afastar de lugares, pessoas ou decisões. E depois, você percebe, foi um livramento. Você viu o que os outros não viram. Mas ver demais também pode ser solitário. O mundo pode parecer superficial, raso, falso. Você se sente deslocado, como se fosse de outro tempo, outro tipo de humanidade. Mas isso não é loucura. É visão espiritual. É a consequência de carregar olhos tocados pela luz. Sinal 9. Você carrega paz onde vai mesmo estando em guerra por dentro. Você já notou que as pessoas relaxam ao seu redor? Que o humor de um lugar muda quando você entra? Que conversas pesadas se transformam em risos leves? Isso não é sorte. É unção. Você carrega uma paz que não é apenas sua. É emprestada do alto. Uma atmosfera que cura sem precisar de muitas palavras. Mesmo quando você está em guerra interna, há algo em você que transmite estabilidade. Mesmo quando tudo na sua vida parece desabar, você ainda consegue ser um abrigo para os outros. E não é porque você está fingindo, mas porque o divino te faz um canal de paz mesmo quando você também precisa dela. Essa paz não é a ausência de problemas. É a presença. É um fruto do Espírito. E quando alguém é marcado pelo Criador, esse fruto cresce mesmo em tempos de seca. Sua alma pode estar cansada, mas sua presença continua transmitindo alívio. Você não precisa ser o mais eloquente. Você carrega a paz na sua forma de existir. É por isso que as pessoas te procuram nas crises. Querem sua opinião, seu abraço, seu conselho. Às vezes, nem querem respostas. Querem apenas estar perto, porque a sua presença é luz, é sincera, é segura. Isso é um domingo. É propósito. É mais uma das marcas que o alto colocou em você. Quando a paz que você carrega vem do divino, ela não se esgota. Ela se renova. Mesmo quando você pensa que não tem mais nada para dar, surge uma nova força, uma nova calma, e você volta a ser um abrigo. Não porque você quer, mas porque você foi chamado para ser. Portanto, honre esse domingo. Honre essa atmosfera que você carrega. Você não precisa ser o mais sábio.
Às vezes, o seu silêncio cura mais do que 1000 palavras. E a paz que você transmite é uma das marcas mais claras de que você foi escolhido para ser um lar onde os outros encontram descanso. Você foi marcado para ser ponte, não muro. Refúgio, não ruído. Luz suave, não palco. E mesmo nos dias em que você está em guerra por dentro, o Criador te usa para semear a paz. Porque a marca do escolhido não está apenas no que ele diz. Está no que ele carrega no espírito. Pessoas marcadas por Deus não são comuns. Elas vivem intensamente, sentem profundamente e, muitas vezes, carregam sozinhas dores que outros não suportariam. Mas junto com o peso, o divino também dá graça. Essas marcas são a prova de que você foi separado para algo que transcende o natural. Você foi chamado para viver com propósito, com consciência, com impacto. Agora que você reconhece essas marcas, não as esconda. Não tente ser como os outros. O Criador não te chamou para se encaixar. Ele te chamou para transformar. Suas lutas, suas cicatrizes, sua sensibilidade. Tudo será usado para curar e guiar outras vidas. Honre o que você carrega. Não tenha vergonha da sua diferença. Ela é a sua identidade espiritual. Se alguma destas marcas falou diretamente com a sua alma, se você sentiu o reconhecimento frio e instintivo dessa verdade, então nosso trabalho aqui está apenas começando. Muito obrigado por ter chegado até o fim deste mergulho. A sua presença é a prova de que a nossa geração silenciosa está despertando. Antes de ir, reitero, inscreva-se no canal e ative o sino. Juntos, somos a prova de que a força está na profundidade, não no barulho. Agora, deixe a sua marca nos comentários. Responda a esta pergunta. Qual sinal mais ressoou com a sua alma e te fez dizer: eu sou um deles? Compartilhe qual desses 9 sinais mais representa a sua jornada. A sua história pode inspirar, consolar ou despertar outra pessoa que está no mesmo caminho. Somos uma geração silenciosa, mas profundamente marcada, e cada voz despertada tem um papel essencial no plano divino. Nos vemos na próxima travessia. Fique em paz.